Olá, estamos aqui novamente com uma psicóloga que também trabalha com integrativa, já esteve aqui conosco e hoje nós vamos explorar um pouco mais a questão da consciência. Provavelmente você já se perguntou muitas vezes, o que é a consciência? Onde ela começa? Como é que eu me situo dentro dessa realidade? Das dimensões da realidade? Eu realmente estou num processo evolutivo? Ou eu vou nas teorias e vou acreditando que eu já estou muito bem? Creio que muitos já estão. Mas você, se está aqui conosco, continue, porque temos assuntos muito interessantes a discutir. E aqui, então, temos a Lília Vicentim. Isso. Lília, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Lili, pela oportunidade novamente. De explorar um tema tão profundo e de uma importância, diria eu, como um pilar para a vida do ser humano, né? A consciência, as dimensões do tempo, a espiritualidade, como é que a gente faz essa interseção, né? E, enfim, é um tema que me atrai muito na clínica. Como eu sou da psicologia junguiana, isso foi um tema também que direcionou muito o Jung nos trabalhos e durante a vida toda, né? Então, sempre a gente acaba abordando isso com os clientes e, de certa forma, é uma das dinâmicas que traz mais importância, né, nos atendimentos clínicos. Falar de dimensões da consciência, falar de consciência, eu percebo hoje que se fala muito em consciência. E eu sempre pergunto para a pessoa, você tem noção de onde você se situa? No sentido físico, no sentido da física mesmo, das dimensões da física. Então, nós vivemos, de acordo com a física, em 3 dimensões. Sim. Comprimento, largura e profundidade. Sim. Ninguém duvida disso, né? Até o momento. Então, se ninguém duvida disso, tá bom. Pelo menos a pessoa é só olhar para ela que ela já vai ter uma noção. Né? Sim. Olhar o seu entorno, ela vai ter noção. É o mais concreto possível. É o mais concreto. Mas daí veio Einstein e disse, espera aí, né, tem uma outra dimensão. Vamos explorar relativamente a 4ª dimensão, o tempo. E aí, o tempo é palpável? Sim, é uma questão bem profunda diante de muitos teóricos, né? Mas o tempo tem significados diferentes, né, para cada instância do ser, né? Por exemplo, o inconsciente, ele é atemporal. É atemporal. Então, se ele criou essa teoria da relatividade, avaliando que o tempo é relativo para cada pessoa, para as circunstâncias, para o momento histórico, e aí tem essa relação do tempo dentro de nós e fora de nós. Sim. Então, como é que eu avalio o meu tempo? Não é? É uma excelente percepção que a gente precisa desenvolver, na verdade, né? E tem muito a ver com a ampliação de consciência. Pois é. Quanto mais consciência eu ganho, mais eu gerencio bem o meu tempo a partir do meu interno. Sim. Tanto o linear quanto o interno. E esse tempo externo, ou aquilo que nós chamamos dentro de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de décadas, de acordo com esse estado de consciência, essa administração desse tempo, que é relativo, mas que ele pode ser muito bem trabalhado. Sim. Eu vejo as pessoas falando assim, não tenho tempo, não dá tempo. Nunca tenho tempo para nada. Nossa, minha vida está muito corrida. E aí a pessoa fica muito preocupada com o tempo e ela não aproveita o tempo da vigília, que é do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, e nem aproveita o tempo do sono. Sim, exatamente.
Talvez porque hoje, falando um pouquinho de clínica, né? As pessoas, elas estão no piloto automático. Até eu diria robotizadas. Hipnotizadas, talvez. Né? E aí, você acaba centrando o foco só naquilo que é muito linear. No caso da agenda, do alarme. Né? Mas você não consegue administrar esse tempo interno, essa percepção mais ampliada de si mesmo. Então, isso gera com que a pessoa entre num movimento máquina. E aí ela não consegue mais entrar nesse estado, nesse estado atemporal. Que é aquele momento que você vai fazer uma meditação e não fica contando o tempo. Sim. As pessoas têm bastante dificuldade, inclusive, em fazer uma meditação, ou que seja guiado, ou que seja um silêncio, porque elas já estão nesse ritmo frenético. A mente já não desacelera mais. Acelera e ela perde a percepção de si, da parte mais genuína. Sim. Como eu funciono, como eu respiro, como que tá meu braço, minha perna, meus dedos. As pessoas não conseguem perceber o próprio corpo hoje. Pois é, como eu me alimento, o que eu escolho, de que forma eu preparo. E aí os nutricionistas falam, tem que mastigar, ninguém tem. Aí você tá lá, né, aqui ó, comendo assim, ó, celular. Então assim, hoje nem o processo digestório é feito de uma forma saudável. Então isso é interessante. Você que está com dificuldade de lidar com o tempo, para um pouco, avalia, não corra, não serve para nada a correria. Você pode usar melhor o seu tempo, todos os dias, ser mais produtivo e ainda relaxar. Sim. De que forma, assim, de uma forma muito resumida, se conectando consigo mesmo. Exato. Essa conexão, eu tenho que me permitir ter um olhar para mim, um parar para mim. Não precisa ser, então eu vou ficar no ócio. Não. Não é no ócio. Claro. Por mais criativo que ele seja, muitas vezes, mas não é nesse ócio. Não é nesse ócio. É um ócio intencional, de querer realmente sim prestar atenção. Como eu respiro, meu batimento cardíaco, que sensações extrafísicas talvez eu possa ter, né? Aquele momento que eu solto, que eu não me preocupo, inclusive eu devaneio, sabe? Devanear assim, senta num lugar, você pode estar até num shopping, você pode estar numa praça, e só observando e não se envolvendo. Como um espectador de si mesmo, na verdade. Sim, você está ali olhando as pessoas sem julgamento, sentindo aquele ambiente, se sentindo naquele ambiente e, ao mesmo tempo, interagindo, mesmo que não diretamente. Sim. Eu acho que nós estamos em falta disso. Gigantescamente, né? Nos atendimentos que eu tenho feito ultimamente, muitas vezes a gente, que em tese conversaria muito sobre o mundo das emoções e inconsciente, muitas vezes a gente conversa exatamente sobre o dia a dia, sobre rotina, sobre parar, respirar, sabe? Sobre se permitir sair desse modo de produção em que a gente entrou, né? Pós-modernidade aí e tudo mais, revolução industrial. Competitividade. Isso, para olhar para si mesmo. Parece, e muita gente, né, você estava pensando, mas Lili, que hora que eu vou fazer isso? De parar na praça? E que hora que eu vou fazer isso? Não, gente, a gente perde tempo no celular, muitas vezes. A gente tem esse tempo. A gente só não o enxerga mais, porque a gente entrou numa realidade, eu diria, paralela, que é essa produção, essa coisa do responder de uma forma, por exemplo, hoje a gente usa o WhatsApp, todo mundo usa. Você fala tempo todo com pessoas. Então, você está robotizando, você está quase naquela mensagem automática do WhatsApp já. Você sabe que eu observo isso na academia, a pessoa está fazendo bicicleta, ela esquece de fazer o movimento com as pernas, porque ela está presa no celular. Eu observava isso ontem, quando eu tenho meu tempo para chegar ali e fazer meu exercício e não uso o celular. E aí eu vejo a pessoa ali, né, rodando o feed do celular, do provavelmente Instagram e TikTok,
E ela esqueceu de fazer o que ela estava fazendo, que ela estava sentada na bicicleta, movimentando as pernas, e ela parava. E eu pensando assim, mas olha só, ela está tão presa no que ela está distraída, porque ela estava distraída, sim, que ela esqueceu a função dela ali, dela lembrava dela. Fora que você perde, inclusive, a noção do tempo linear. Aham. Tá? E aí, quando vê, foi. Foi isso. Amanhã, foi à tarde. Eu ouço muito relato de gente falando assim, eu estava estudando, parei, fui descansar um pouco olhando o Instagram. Ai, perdi 2 horas ali. Sim. Me desconecto da minha realidade enquanto ser vivo. Sim. Então, você imagina que prejudicial, né, para um ser que precisa, em tese, buscar se integrar, porque hoje a gente está bem desassociado. Uhum. Se você não consegue perceber que você passou 1 hora no celular. 1 hora sem aproveitamento nenhum. Olhando para informações banais, porque são só informações, mas não gera conhecimento, via de regra. Muito menos autodescoberta, autoconhecimento. Muito menos ampliação de consciência. Não. E ainda, se você assiste, que muitas vezes você nem precisa assistir, você precisa ouvir. Sim. Eu não tenho paciência para ouvir um podcast. Sim. Eu chego a ver podcast de 2 horas. Por quê? Porque o tema me interessa. Mas aí eu não preciso ficar ali parada, eu posso estar fazendo alguma atividade e escutando os que estão debatendo sobre determinado assunto. E aí sim eu vou perceber que eu estou ampliando o meu conhecimento. Sim. Eu acho que, até para a gente não demonizar muito aqui a tecnologia, né? Porque estamos aqui, inclusive, utilizando ela de uma forma muito produtiva, né? Que é tentando levar informações preciosas, informações que vão gerar crescimento, mas a gente tem que ter sabedoria para usar a tecnologia. De fato, que seja para agregar, né? E nós, como psicólogas, que trabalhamos com clínica, todos os dias chega pessoa, além dos que a gente já atende, com muitos conflitos em relação ao que ela está produzindo, o que ela está fazendo com a vida dela. Isso tem a ver com relacionamentos, tem a ver com as questões físicas, primeiro física, porque já bateu no físico muitas vezes. Muitas vezes. Uhum. As emocionais, relacionais, sexuais, e esse mental da terceira dimensão. Então, já que nós entramos falando um pouco das dimensões físicas da terceira dimensão, espaço-tempo. Sim. Então, nós podemos agora ter um olhar para a psicologia. Eu tenho uma abordagem mais transpessoal. E eu quero falar um pouquinho sobre isso para aquela pessoa que, de repente, fala assim, mas transpessoal, o que quer dizer? Desmistificar, né? Desmistificar e realmente levar a informação. Então, a transpessoal é uma abordagem psicológica, psicoterapêutica, que amplia o olhar do ser humano. Sim. Transcende o pessoal, dos conflitos, das demandas do dia a dia, dos relacionamentos aqui e agora, ou aqueles que estão mal resolvidos. Então, vai transcender esse pessoal. Mas em que sentido? Compreendendo minhas outras dimensões da consciência. Sim. E eu preciso disso se eu quiser desenvolver o meu espiritual e a minha consciência, que, no meu entender, espiritualidade eu só desenvolvo a partir da consciência. Sim. E aí tem um ponto, né? Nem sempre que a gente amplia a consciência, a gente desenvolve o espiritual. Porque às vezes essa consciência também, ela fica muito... Ela fica enraizada muito nesse ego, que seria o eu concreto, até a terceira dimensão, né? Que é o eu que se relaciona comigo mesmo, com o outro. Com a sobrevivência. Até com as minhas questões psíquicas inconscientes, mas... né? Aquilo que o inconsciente coletivo me traz para vivenciar. Talvez nem tanto, Lili, porque ainda o inconsciente coletivo ainda precisaria de mais ampliação, sabe?
Ainda é menos que isso. Mas talvez, assim, aquela necessidade que as pessoas têm de fazer aquilo que o coletivo faz. Sim, nesse sentido, sim. Quase que uma repetição. Uma repetição de padrão. E aí, o ego adora fazer isso. Quer dizer, ele precisa disso. Ele precisa porque é uma forma dele pertencer à sociedade, né? Tanto que, fazendo um paralelo aqui já, dentro da psicologia junguiana, a gente busca o que a gente chama de individuação, que é uma integração entre todos esses estados de consciência, de espiritualidade, de tempo, de espaço, de emoções, sabe? E a gente vê que esse processo de individuação ele é muito difícil, porque as pessoas estão extremamente desconectadas. Ela tem dificuldade de se reconhecer como indivíduo, muito mais em ações produtivas ou ações funcionais no sentido da terceira dimensão e nesse além. Eu tenho que ser um ser humano em ação, mas em ação eficaz. Sim. Que possa literalmente se utilizar de todas as possibilidades que ele tem, pelo menos até onde a gente conhece, né? Que seria desde a esfera do físico, do mental, do emocional, dessa espiritualidade, /energia, né? Fazer o uso de todas essas ferramentas para se tornar um ser mais íntegro, mais inteiro. Então vamos lá. Se eu olhar a nível de desenvolvimento pessoal, da primeira dimensão, a primeira dimensão é física. Como física, quanto eu tenho de noção da minha condição física. Se eu conseguir me cuidar. Sim. O autocuidado. Sim. Saber como estou, fazer aqueles acompanhamentos necessários, né? Cuidar do meu físico, para que eu esteja bem dentro dessa máquina fantástica. Se físico em termos de órgãos, de músculos, de ossos. Tudo. Nesse sentido. Nós temos recursos hoje para isso. Temos. Hoje, sim. E aí essa noção, essa própria percepção que eu tenho de mim. Porque se eu não tiver isso, eu vou ficar assim, não, mas se bobear, eu não localizo no meu coração. Onde fica o coração? Onde é que fica o fígado? Onde é que tá doendo, mas está doendo, o que tem aí? Eu vou estar muito longe da minha máquina física. Então, esse é uma consciência que eu tenho que ter para me cuidar. Se eu não tiver essa consciência, que não é uma consciência física, é a consciência que eu trago do meu mental, de autocuidado. Sim. A nossa segunda dimensão é a dimensão emocional. É a dimensão dos relacionamentos e da sexualidade. Se nós olharmos isso no corpo físico, a primeira dimensão é o físico propriamente dito. Até o nosso enraizamento, a nossa correlação com a Terra, né? com o planeta. Sim. São as nossas estruturas. E a segunda dimensão? Segunda dimensão é onde está o meu emocional, onde estão minhas águas, onde é que está onde estão minhas relações. E é ali também que eu tenho minhas questões emocionais. E o meu instinto está relacionado aí, juntamente com a primeira. Sim, eles se correlacionam, né? Sim, eles precisam se separados. Se correlacionam. A gente tá costurando, né? Vamos tentar mostrar isso um pouco didático, só para... Eles estão ali se interagindo, muitas vezes sem consciência, inclusive, mas eles estão. Então, quando você olha uma pessoa que ela tá bem emocionalmente dentro dessa realidade que ela vive, ela já tem um grau de consciência, sem saber que ela tem um grau de consciência das emoções dela. Então, ela identifica quando ela está com raiva, sim, quando ela está com medo, quando ela está triste, quando ela está se desregulando emocionalmente. Sim. Tem as pulsões sexuais, que também estão nesse pacote da segunda dimensão. Sim.
Elas se integram, né? E aí eu tenho... Quem é que comanda essas duas dimensões? A minha terceira dimensão, né? Sim. Que é o meu mental. Que é o meu mental. Então, é a luz que eu tenho que jogar, é aquele momento que eu penso, aquele momento que eu avalio, aquele momento do meu cognitivo em ação. É uma tentativa de juntar a parte racional com a parte irracional. Sim. Ah, Quando Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional, ele teve um grande sucesso, foi um best-seller. sim. Quase todo mundo leu esse livro. Hoje ele já não entende mais assim, porque ele entende que o emocional não tem consciência. Ele passa mais pelo crivo do inconsciente do que... Na verdade, sim, de um olhar, por exemplo, olhando na psicologia mais tradicional, a gente vai pensar em emoções como aquilo que não passa pelo crivo do ego, do julgamento, né? E os sentimentos como aquilo que passa pelo crivo da cultura, enfim, dos julgamentos que a gente aprende na nossa cultura, enfim, no momento que vivemos, né? E sempre fazendo levando para esse entendimento mental para eu poder compreender um pouco mais. Quando a pessoa vem para um trabalho terapêutico, um psicoterapêutico, e mesmo nas terapias integrativas, porque quando falamos em terapias integrativas, eu sempre gosto de lembrar as pessoas tudo aquilo que ajuda o ser humano a chegar nesta individuação, Sim. nesta integração, se tornar um ser humano mais íntegro, mais inteiro. É mais integrado, né? Mais integrado, íntegro no sentido de integrado. De integrado. É um exercício gigantesco. Gigantesco. Que, assim, precisa que eu esteja, né? Então, retomar, acompanhando o meu corpo físico, né? Alimentando a minha mente com informações que realmente vão agregar informações racionais, conscientes, alimentando os sentimentos de uma forma positiva, os sentimentos que passam por julgamentos, né? Muito mais esse emocional. E alimentando essas emoções daí de uma forma indireta, mais positivamente, além de entender que aquilo que a gente produz com tudo isso ressoa fora. Sim. E reverbera. Né? Então vai e volta. Que é o que a gente pode chamar de energia aqui. Sim, de energia, de sintonia. Sintonia. Então, você pensa que eu tenho que estar tudo isso aqui funcionando, talvez para chamar disso aqui de uma saúde mais integrada. E daí de um desenvolvimento de ampliação de consciência, e daí, talvez, um desenvolvimento de uma espiritualidade. Reconhecer as emoções básicas. As emoções básicas. Raiva, medo, nojo. São as que alegria. São como uma onda do mar, elas vêm. Todos nós temos essas emoções, elas fazem parte de nós. Então, é interessante as pessoas lembrar que as emoções primárias, e as emoções primárias existem em todos nós. Todos nós temos emoções primárias. Em qualquer cultura, inclusive. E muitas vezes manifestamos essas emoções em determinados momentos. Mas essas emoções primárias geram emoções secundárias. Que alguns chamam de sentimentos, porque já é o crivo, já é assim, eu senti a emoção, senti a raiva. Aí eu vou para o racional e começo a dar para essa raiva conceitos, normas, paradigmas, e aí eu trago ela nesse segundo ponto aí. Mas vamos pensar numa ansiedade. A maioria não percebe que a ansiedade é medo. O medo... O original é o medo. A emoção primária é o medo. Mas ele é um medo que já abriu muito esse leque e já é indiscriminado. Eu começo a ficar com medo de qualquer coisa. Sim, uma crise de pânico, por exemplo. O pânico já vai além disso, porque daí a pessoa já extrapolou.
perdeu bastante do controle racional dela já. E isso vai afetar o físico, por isso que as pessoas falam, você não sabe o que é ter ansiedade, porque todo o meu físico responde por isso. Mas nossa, não tem como. Eu já tive cliente que sente todo o mal-estar, por exemplo, de um infarto, todas as características, vai para um pronto-socorro, quando chega lá não tem nada, né? É todo, inclusive, né, para entender, o inconsciente com o consciente, eles ficam ali, né, jogando informação um para o outro e fica criando uma nova realidade, que é uma realidade muito fantasiosa, mas ela tá como real para aquela temerosa. Pessoa. E muito temerosa. Eu lembro as pessoas o seguinte, se você conseguir entender no sentido consciencial, no sentido de autodesenvolvimento, a primeira, segunda e terceira dimensão desta consciência, você já é quase um iluminado. Porque você ilumina o quê? Você ilumina suas emoções, você ilumina o seu entendimento, você tem uma visão de mundo diferente, mais realista. Você consegue fazer uma gestão melhor da sua vida. Inclusive desse tempo que a gente vinha falando. Sim, inclusive. E aí, quando falamos da quarta dimensão, no sentido de autodesenvolvimento, a quarta dimensão é a dimensão do sentir coração. Sim, sim. Que não é palpável. Não. Né? Que é extrasensorial, muitas vezes. Faz essa inter-relação com dentro e fora. Né? E quando aquela alegria emocional, ela transbordou, transcende, e eu já sinto uma alegria genuína, mas de viver, não motivada por uma situação. Nesse momento, isso não é uma coisa fácil de explicar, né? Não. É como se a gente tivesse a gente tem a possibilidade de retirar as nossas dualidades. E a coisa é por si só. E a quarta dimensão é a última dimensão da dualidade. Ela é. Sim. Né? Ela é. Então, é difícil porque a gente vive numa sociedade dual, né? De bem e mal, enfim. E que faz parte. E que faz parte. Mas quando a gente integra ao ponto de perceber que elas se correlacionam de maneira harmônica, porque sem essas polaridades, não tem movimento de vida. Não. A nossa dimensão necessita disso. Necessita. E tem dois outros pontos que eu acho muito interessante, porque quando Cristo veio trazer a sua mensagem, Cristo tão falado e ao mesmo tempo eu acho que é pouco compreendido. Ele veio falar com essa dimensão, a dimensão do amor. Ele veio falar aos corações, porque se nós olharmos lá para aquele período, esse amor humano, esse amor incondicional, esse amor ao próximo, o perdão não era considerado. Entre romanos e nem entre judeus. Sim. Não era considerado. Imagina que eu vou perdoar? Sim. Pau, pedra, pedra, né? Assim. Dente por dente, olho por olho. E o Cristo veio trazer essa mensagem, que é a mensagem do coração, que é a mensagem do amor. E aí tem uma outra questão que hoje se explora mais, mas é muito antigo. Você deve lembrar de quando nós trabalhamos os chakras. Tem um ponto como uma espiral partindo do coração para todos os chakras. Essa espiral, ela parte do coração, ela vai para o quinto, mas depois ela vem, primeiro ela faz os movimentos mais próximos e vai ampliando até o último chakra. E aí, tem um pesquisador aí que fala sobre pineal, que fala sobre consciência, um médico, e ele, inclusive, outro dia, falando onde é que começa a consciência. E aí lembrei claramente que a gente explorou tanto isso, e a consciência começa no coração. No coração. No sentir. Que
que são o coração e o cérebro são os 2 primeiros órgãos que se formam. Primeiro o coração, você vê que primeiro o coração e, na sequência, o sistema nervoso, né? Para você ver como que a gente precisa... Eles têm conexão direta, né? E aí os chakras fazem todo sentido. E quando a pessoa diz, mas como que eu vou tomar consciência? Sinta. Só que sinta é destituído das emoções. Daquelas emoções. Destituído das emoções e especialmente das crenças. Sim. Né? Porque as crenças são as que nos atrapalham e limitam a sentir. E sabe quando que nós começamos a sentir de forma mais genuína? Quando meu coração está limpo de mágoas, de ressentimentos, de falta de auto-perdão e de perdão. Sim. Quando eu já me ajudei nas questões emocionais, por isso que quando falamos em psicoterapia, ontem eu atendendo uma pessoa pela primeira vez e ela é uma pessoa, né, muito bem informada do mundo que ela transita. E ela dizendo, tudo isso eu sei, mas eu preciso falar com alguém que seja neutro. Eu preciso que alguém me ajude a encontrar as respostas. Porque daí a pessoa vai ficando tão embolada no meio das questões emocionais, sexuais, relacionais, e a parte física dela já está sendo afetada, e ela não tem um propósito definido como pessoa. Ela tem profissional, mas ela não tem como pessoa. E aí, quando ela falava isso, eu tive aquela reflexão que a gente costuma ter naquele momento que a gente está escutando a pessoa. Quantas pessoas vivem esses conflitos? Todos, na minha opinião. Uns têm consciência que vivem o conflito, outros só vivem o conflito. Mas todos nós estamos vivendo esse conflito. Da onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente veio fazer aqui. Essa é uma dinâmica que aparece na vida, no dia a dia, aparece bastante na clínica. E que busca, eu vejo uma questão complexa, é que, via de regra, as pessoas buscam uma verdade absoluta. E o processo de se integrar, ele é singular. Sim, é único. É único. Então, as verdades absolutas, elas travam bastante. Não é sobre se as coisas são certas ou erradas, ou boas ou ruins. É como eu me sinto nesse processo. O que se conecta com esse eu, né? Como diz na filosofia oriental, com essa centelha divina aqui dentro de mim, né? O que né? O Jung vai falar de self, que seria essa parte do eu maior. Sim, que em princípio, quando estamos aqui, nós podemos chamar de alma. Sim. Até porque a alma é a nossa identidade espiritual aqui. Ou se quiser usar uma fala mais científica, o nosso campo... O campo eletromagnético, nosso campo atômico, né? Carregado de todas as informações, que estão registradas aí, de todas as vivências que nós temos no dia a dia. Quando nós vamos trabalhando esta conscientização, porque ele é um processo que depende, primeiro, eu quero fazer esse caminho de me libertar das amarras da vida. Essas amarras. Você entra, né, por exemplo, os traumas, os não perdões, né, as mágoas, enfim. Esse passado não resolvido, não passado a limpo. O que nem existe mais. Mas que no âmbito do ego, da memória racional, tá ali. Tá ali. Mesmo que é atemporal, inclusive, e até isso é uma dificuldade. Porque ela está sentindo. Porque ela está sentindo no aqui e agora. Sim. Né? Então, às vezes, a gente tem que tentar fazer essa separação. E ela começa de uma forma muito racional mesmo. Daí ela tem que parar e separar para olhar. Para ver qual é o sentido que isso ainda faz, qual é o significado que teve lá. Se eu estou reproduzindo de novo algo. E senão a vida aqui, ela fica sem
uso. No dia a dia fica um dia a dia assim. Como é que Fica foi? um copia e cole, sabe? É. Fica um copia e cole, assim, o tempo inteiro. Sabe? Copiando, colando. O que eu já faço. Como é que foi o seu dia de ontem? Ai, sei lá, nem lembro, mas foi tão corrido. Então, eu não estava presente. Sim. É esse estar presente, no aqui e agora, que faz tanta diferença para ganhar esse nível de consciência. Quando eu começo a trabalhar o meu sentir, primeiro, como eu me sinto comigo. Eu não começo pelo outro, eu começo sempre comigo. Na verdade, Mas não nos ensinaram isso. não. Até porque eu vejo que nas nossas crenças, cultura religiosas e tudo mais, de certa forma é bastante incentivado olhar para o outro. E aí a gente tem um monte de gente que tá olhando para o outro, mas não tá olhando para si. E é aquela história, sabe? Se tiver caindo o avião, quem que coloca a máscara primeiro? E às vezes a gente tá vamos dizer assim, com um grande grupo de pessoas, por conta dessa cultura, que vai colocar a máscara no outro. Sim, e depois quer que alguém venha colocar nela. Não, isso. E daí a maior mágoa que essa pessoa carrega é exatamente essa. O outro me matou. Ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. E para irmos além dessa quarta dimensão, que é a dimensão que realmente, se nós conseguirmos sentir a vida, nos sentir na vida, nos identificarmos conosco e com aquilo que está no nosso entorno, o que é positivo, mas também sabermos lidar com aquilo que não é positivo para nós, que são as nossas escolhas, em quais frequências eu estou entrando. O celular, ele faz você transitar durante o dia em milhares de frequências. Muito, é extremamente... E você não toma consciência nenhuma disso. Não toma. E aí vem a insônia, a mente é muito carregada, umas inquietações que não sabe de onde, pesadelos. Sim. Hoje a gente tem aí no Código Internacional de Doenças, as doenças relativas ao uso de tela, né? E hoje no consultório, uma das coisas que eu mais acompanho é o transtorno que causa isso. Muitas vezes até, por exemplo, eu tenho pessoas que eu atendo que estão até olhando, né, feeds interessantes sobre temas mais agregadores, vamos chamar assim, mas como você tem um algoritmo que te leva a mais e a mais e a mais e a mais, você entra numa compulsão. Sim. Se você parou para olhar algo não produtivo para você, inclusive prejudicial, dali um pouco você fala, nossa, mas foi assistir veio um monte. Mas é claro, é intencional isso. Sim, é viciante, né? A tal da dopamina. Então, a gente dopamina imediata. A gente está hipnotizado por algo que nos tira de nós mesmos. Produzir bons conteúdos para se pensar, para se avaliar. Tem muita coisa boa, claro. Tem muita gente boa falando, aprofundando temas na saúde física, na saúde emocional, na saúde mental, na saúde espiritual também, mas também tem muita gente tirando proveito disso neste momento. Até porque é interessante falar, porque as pessoas têm carência, elas têm necessidade disso. Hoje se fala muito em quinta dimensão. Sim, acho bom desmistificar isso. Se na terceira dimensão eu já me torno quase luz de mim mesma, a quarta dimensão eu desenvolvo o amor verdadeiro, não é por uma pessoa, não é por um objeto, o Osho que fala isso, não é você amar alguém, é você viver o amor a ponto de você transbordar. Quando você transbordar, quem estiver perto de você receberá esse amor. Você não precisa direcionar, não adianta eu direcionar amor para você. Eu estou tirando de mim aquilo que nem é abundante. Ainda é fraco. E a pessoa diz assim, eu ando muito carente. A pergunta que eu sempre faço, você está carente de quem? Ou do quê? Porque às vezes a carência é de você mesmo.
Será que não é isso? Você tem carência de você. Você está tão para fora Sim, que você se abandonou. sim. Eu até entendo que a carência, de fato, que a gente sente é de si. Uhum. Porque, num primeiro momento, enquanto criança, a gente recebe algo ali dos pais, amor, atenção, enfim, cuidado. mas eu direciono para mim mesmo, né? Então, a criança, ela tem um movimento Bem você. egocêntrico. E depois que ela sai desse egocêntrico e ela começa a perceber que o outro tem esse poder de dar ou não dar, ou de atender a demanda dela ou de não atender, ela também está, na verdade, reativa, mas com relação àquilo que ela precisa. Então, toda demanda é do nosso interno. Uhum. Tanto que quando a gente discute em clínica, por exemplo, sei lá, minha mãe não me deu carinho, meu pai não me deu atenção e tal, e a gente está trabalhando num estado adulto, eu sempre digo para as pessoas que eu acompanho, quem vai dar isso para você agora? E aí ela vai dizer assim, mas não me ensinaram. Não me deram e não me ensinaram. Quem vai produzir o conhecimento agora? É. Né? Porque, assim, a gente fica muito no egocentrismo e também na vítima. Mas é um lugar bem interessante. Sim. E não é, porque você fica extremamente paralisado. Você pensa assim porque você já transcendeu isso. Agora, pensa naquela pessoa que ela se alimenta da vítima que há nela, o que ela instalou nela. Porque há um ganho secundário na vitimização. Mas é o secundário, né, Lili? Até que a gente não entenda que é secundário, ele parece legal. Mas se a gente entender que é secundário, cara, mas puxa vida, eu mereço o quê? Eu mereço o de bom, né? Eu não mereço o secundário. E aí já é uma abertura de consciência, já é uma percepção. Se nós chegamos na 4ª dimensão e já sentimos essa 4ª dimensão, aí a 5ª já se abre. Significa que eu estou sabendo me comunicar melhor comigo mesmo. Porque a 5ª dimensão já é fora da dualidade e já é esse estado de pertencimento cósmico, de pertencimento ao todo, né? Ao todo. Eu já me sinto parte do todo, eu já consigo me comunicar comigo, meu interno, sentir todas as minhas dimensões, física, emocional, mental, sentimental, e eu já consigo fazer essa intracomunicação, e ao mesmo tempo eu já consigo interagir com outras pessoas, com o meu mundo em torno. Isso não significa que eu preciso fazer malabarismos, eu já vou fazer isso naturalmente. E eu também consigo, já estou num estado de conexão com aquilo que nós chamamos de espiritualidade, ou aquilo que transcende o nosso entendimento físico. Que hoje as pessoas buscam experiências nesse sentido, né? Experiências, tem um termo dentro da parapsicologia que antes chamava de efeitos ou experiências extrasensoriais, experiências paranormais. Uhum. Agora tem um termo que foi adequado que se chama experiências anômalas, que foge aquilo também que a gente consideraria como normal. Só que todos nós vivenciamos esses fenômenos durante o dia, dormindo, num estado alterado da consciência, no momento que você tem aquele insight, que você tem aquela percepção ampliada. Até numa meditação. Numa técnica como o Reiki, por exemplo, que facilita bastante entrar num estado extra, né? Sim. Que o Jung chama de luminoso, com N, né? Que são experiências do luminoso. Que é nada mais do que essa transcendência. Essa transcendência, isso. Essas experiências, elas são únicas. Sim. Fica até difícil que as pessoas consigam transpor em palavras, né? E é interessante, e não tem como repetir. E não tem como repetir. E é interessante que para ver como que isso, e aí o Jung fala do inconsciente coletivo nesse sentido, todo mundo já teve, como você disse, desde criança. Que quando alguém chega para nós e fala, olha, eu senti isso, mas eu não consigo nem te explicar,
Aí outro que tá ouvindo fala assim, eu sei, eu entendo, né? Por quê? Porque todo mundo teve algo. O que comprova, né, de uma forma empírica, que a gente tem essas dimensões e que a gente acessa elas. Sim, isso é muito interessante você falar. Todos nós temos todas as dimensões em nós. Só que ou a gente acessa ou não, né? Quanto eu consegui alcançar de abertura, e essa abertura tem a ver com essas experiências, com essa consciência, com essas vivências. Até com o treino delas, né? O treino delas, a entrega, porque se eu colocar uma barreira, se eu misturar com religião, não é religião. Sim, acho importante a gente destacar isso aqui, né? Não são fenômenos religiosos. Não são fenômenos religiosos, não tem a ver com doutrina, tem a ver com essa percepção de algo maior à nossa humanidade. Mas que em toda a cultura, e é isso que o Jung trouxe assim fortemente, ele foi estudar várias culturas e inclusive religiões, para trazer o quê? Olha, todos sentem o luminoso. Sim. Todos têm essa percepção. E aí, dependendo dos ambientes, nas religiões, todas as religiões têm... acontecem fenômenos com algumas pessoas. Cada religião vai dar um nome para isso. Sim. Na evangélica dá-se um nome, na católica outro, na espírita outro, se vai no muçulmano provavelmente tem outro. Hoje já fizeram do budismo uma espécie de religião um pouco diferente, mas você vai ter isso também. E em um grupo de desenvolvimento de espiritualidade e consciência, e eu falo isso por experiência do Instituto Consciência do Ser, que trabalha exatamente com isso. Que trabalha com isso, sair do âmbito religioso para as pessoas se conhecerem e conhecerem esses caminhos da espiritualidade. Aí ela fala assim, mas daí eu não vou na igreja? Eu falei, você vai enquanto você achar que você deve ir. Quando você sentir que você deve ir. Ter uma ampliação da espiritualidade não significa exatamente uma cisão com a religiosidade. Não. Porque você pode viver a espiritualidade dentro da sua religiosidade também. Sim, porque é o propósito da religião te ajudar a desenvolver essas conexões. Mesmo que muitas vezes não desenvolva, né? Sim, porque depende, né? Daí do soltar de cada um, da entrega de cada um. Algumas pessoas vão vivenciar isso independente dos dogmas, independente das liturgias, dos rituais. Dos rituais. Outras, Mas os rituais podem facilitar. Podem facilitar. Sim. E isso é muito interessante, porque um dos conflitos de muitas pessoas, decepções com religiões. E eu volto lá em Osho, porque eu gosto muito de Osho, do jeitão de Osho. Osho era aquele cara que onde ele chegava, ele assustava, porque ele tentava desmontar isso. Ele desconstrói, né? Ele desconstruía aquela visão política, a visão religiosa, e tentava levar a pessoa para esse estado de consciência. Sim. E ele dizia, a verdadeira religião começa dentro de você. Ele estava falando de espiritualidade, mas ele estava falando dessa religiosidade interna. E aí, uma vez que você tem isso, qualquer religião, você pode transitar e se sentir bem lá dentro. Sim. E sem negar aquilo que se ensina ali, aquilo que se pratica ali. Na verdade, eu acho que, assim, olhando no aspecto da espiritualidade, quando você se identificou com uma doutrina e você consegue elevar essa doutrina para a espiritualidade, você a aproveita melhor. Ah, sem dúvida. E, inclusive, estimula outras pessoas. Porque aí você pode experimentar o que, por exemplo, muitos chamam de presença, estar na presença de Deus. Isso. Né? Que seria esse luminoso ou essa experiência de experiência com o Espírito Santo. Maior, isso. A experiência com os seus guias espirituais. Eu acho isso tudo muito interessante. O Jung dizia que está todo mundo falando a mesma coisa, só que com terminologia diferente. Porque todos querem chegar no mesmo lugar. Todos querem chegar nesse no avanço desse processo. Sim. Até tem uma frase do Jung. Eu vou até ler, porque eu tô com ela. Eu trouxe esse papelzinho aqui só para ler essa frase. Porque ele diz assim: que a morte. Mas eu vou ler aqui. A morte
é uma meta e a vida é o caminho que a conduz até lá. Mas a meta não é o fim, é o sentido. Que legal, que Né? lindo. E ele falou com profundidade e com sabedoria. Então, quando a gente se coloca na oportunidade de ampliar consciência e junto, que é uma ferramenta, a espiritualidade, a gente se dissocia de toda essa crença da finitude, né? Porque para o Jung, por exemplo, o que morre é o ego, mas a consciência permanece. Sim, no nível de desenvolvimento que ela tem. Desenvolvimento que ela tiver. Ou o espírito permanece, ou o meu campo eletromagnético permanece, Exato. meu campo atômico. É isso. E aí, como todo mundo explora conceitos da mecânica quântica voltada para questões da consciência. A filosofia, né? Vamos dizer assim, da mecânica. Eu gosto bastante, né? Mas eu tenho sempre que me lembrar que se nós estamos num universo que é energia, num universo que é mental, sim, então eu tenho que ver quais são as sintonias, as frequências que eu estou sintonizando. Porque se a minha sintonia está numa frequência baixa, eu vou emanar baixo e eu vou atrair baixo. E isso é mecânica, é física. Isso não está nem no pé do de ser esotérico, entende? Uhum. É uma questão muito clara. Eu troco o botão do rádio. Isso, né? Isso aí. Você está lá entre a FM e a AM. Qual é? Eu quero esta rádio porque ela alcança mais. Sim. Ou essa não, essa é mais... Que é o conceito da mecânica quântica de a mente cria realidade, né? Mas assim, olha só, todo o movimento que eu tenho que fazer para criar uma realidade, ou para mudar a frequência. Eu tenho que integrar corpo, mente, emoção, espiritualidade, tudo isso, vibrando todas elas na mesma condição para a gente acessar. Se eu quero, sei lá, estar em 1000 Hz, eu tenho que fazer todas essas dimensões vibrar em 1000 Hz. Né? E como tem pessoas que estão vendendo a quinta dimensão, gente, sabe como se vendia um pedaço do céu nos tempos? Agora se vende a quinta dimensão como se fosse um lugar. Não, é um estado de consciência. É um estado. A quinta dimensão é da autocura. Então ali você já sabe como teu corpo está funcionando. Você já domina a técnica do co-criar a sua realidade. Você já identifica suas energias, as mudanças de energia, as frequências que você entrou, que não devia ter entrado. Eu tive esse exemplo essa semana. Eu já consigo perceber como é que está o meu campo eletromagnético. Se eu enfraqueci, lembrando, esse campo ele vibra de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço. Mas isso não é uma coisa, então eu vou viver, uma pessoa me disse assim outro dia, mas então eu vou viver o tempo todo atenta? Sabe, orar e vigiar? Ele continua valendo. Você tem que vigiar o quê? Pensamento, sentimento. E o que você faz com isso? Com o nosso corpo também, né? Porque é aquilo, né? Recebe um reiki e vai lá e come um negócio super gorduroso e tal. Eu passei esse episódio essa semana, né? Tava lá toda... Mas serviu a experiência. Né? Toda energizada, com uma frequência bacana, né? Pós-aplicação de um reiki maravilhoso, feito pela Lili, inclusive. De repente... Vou lá e como uma mega fritura. De baixa frequência. De baixa frequência, porque realmente é um alimento que não, Sim, não agrega. Denso, no alimento denso, tive um mal-estar tremendo. Inclusive até um choque, né, Lili? Porque você tá lá numa frequência, só dando um exemplo lá de 100 Hz e vai para 10. E isso, quando nós conseguimos identificar por que Cristo comia pouco? Por que Buda comia pouco? Todas essas pessoas que faziam esse processo muito leve, de transcendência, elas não vão... até eu trouxe o exemplo, né, que realmente você acompanhou, mas assim, por quê? Porque de fato me causou essa percepção ainda maior. Não adianta, gente, estar cuidando da emoção, da frequência, e não cuidar do corpo, ou vice-versa. Sim, está tudo integrado. É tudo integrado. O processo de individuação que o Jung busca clinicamente é integrar.
Eu gosto muito da teoria do Jung, por quê? Porque a gente não trabalha só a dinâmica do inconsciente com o consciente. Sim. A gente trabalha esse ser num todo. É também conhecido como ser holístico. Esse holístico seria esse todo. Esse todo. Claro que nós podemos abordar de todas essas formas para que a pessoa busque as ferramentas que ela precisa para... Aí, conforme ela vai entrando naquele campo da sua vida, naquela dimensão que está ali, que precisa ser acionada, porque se ela aciona o sentir, ela começa a visitar essa dimensão. Se ela melhora a sua comunicação consigo mesmo, com o outro, ela já está entrando, ela está transitando nessa dimensão. Sim. Agora, se ela não cuidar, ela volta lá para a segunda. Volta rapidamente. Né? Eu trouxe o exemplo pessoal porque assim, foi muito claro para mim que tinha atingido uma frequência bem mais elevada e de uma hora para outra, em poucas horas, eu fui lá para baixo. E você é uma pessoa que se trabalha, isso, que se dedica, exatamente. que estuda. Sim, por isso que o orar e vigiar, eu até peguei o gancho disso, sabe? É tão importante. Não que isso, mas as pessoas talvez tenham medo de que o orar e vigiar se torne algo cansativo, estressante. Não. Porque na medida em que eu consigo ir percebendo as camadas irem sendo retiradas, ou que os degraus estão sendo cumpridos, eu vou ficando mais em paz, isso vai se tornando um hábito, como é tomar uma água. Quando falamos em orar, as pessoas também têm preconceito e distanciamento. E pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja. Você tem orado? Não, ando distante. Onde é que você está buscando ajuda para você nos seus momentos íntimos? Íntimo que eu digo, aquele momento que você vai lá fechar seu dia para você dormir. Eu tenho negligenciado. Orar é para elevar a sua frequência. Vigiar, você tem que fazer antes. O que eu estou pensando? Nossa, pensei isso, aquilo. Aí, dali um pouco, você fez uma fofoca, você fez uma intriga, ou você ficou com raiva, você... Sim. Então, você vigiou seus pensamentos? Não, você não vigiou. E o que você sentiu com isso? Se você não identificou isso daí, você sabe, é como descer de elevador e ainda tem aquele impacto. Você tem um impacto no fundo, né, no último andar. Sim. E aí você fala, nossa, mas como que isso aconteceu? Essa vigilância, a gente não tem que fazer quando sai na rua? Sim, eu vou atravessar a rua, eu vou sair atravessando a rua, não vou, né? Você não faz isso com seus documentos, com o seu celular, com tudo. Não tem vigilância? É natural que a gente faça isso. O que talvez não fique natural e as pessoas tenham essa dificuldade de iniciar é que a gente não foi ensinado a olhar para o nosso todo, para integrar todas essas partes. E a nossa conexão com o universo. E a nossa conexão com tudo, né? Nós somos todos um, vamos dizer assim, em termos... estamos interligados. Estamos todos interligados. Lília, a gente poderia ficar mais uma hora aqui falando. Tanta coisa para falar. Mas está acabando nosso tempo. Você quer deixar alguma mensagem, algum recado? Olha para aquela câmera lá. Sim. E deixa o seu recado aí como psicoterapeuta, como pessoa em processo evolutivo, Sim. que estamos todos. Sim. Eu gostaria de fechar dizendo que o que a gente está falando aqui não é nada tão grandioso, né, que a gente não possa fazer. A gente pode e buscar ferramentas é essencial. Então, claro que, por exemplo, a internet nos ajuda, sim, como nós estamos aqui, inclusive, fazendo, né, trazendo aí uma reflexão para todos. Busque ferramentas, né, da psicoterapia, busque boas leituras, busque podcast, busque terapias que possam integrar você, mas busque. Você não existe resultado sem ter uma mudança e sem uma busca, tá? Fica uma dica, quando a gente pensar de uma forma ruim, baixa frequência, cancela, como diria o nosso querido Hélio Couto, cancela e pensa em uma coisa boa, você já começa a mudar um pouquinho o seu botãozinho do radinho ali para uma outra frequência, tá? Enfim, mais uma vez muito grata, Lili, né? Porque agradeço, é muito gostoso, né, falar sobre tudo isso. A gente tinha até conversado de falar tantas outras coisas e não deu tempo, fica para uma próxima, né?
E estamos à disposição, tanto o Instituto como a Lilian também, para ajudar, para tirar dúvidas de alguém que escutou algo que foi interessante, queira conversar com as nossas redes sociais, né, Lili? Sim. Porque Enfim, nossa função principal é essa. Nós estudamos e continuamos estudando e nos trabalhando e nos conhecendo para fazer o nosso trabalho terreno bem feito, junto com essa espiritualidade que nos acompanha, que nos dá esse suporte, porque nós todos queremos viver mais livres, viver mais conectados. E como os grandes sábios da humanidade sempre disseram, o essencial é a consciência. É a semente que você precisa fazer crescer. perfeito. Lilian, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua contribuição. Você é uma pessoa muito querida. Já desse podcast, porque já é a segunda vez que você está aqui, e pela sua contribuição com esse olhar também. Eu que agradeço. Esse foi o 11º episódio do Pode Ser, e hoje recebemos a Lilian Vicentim, psicóloga, psicoterapeuta, que trabalha com abordagem junguiana. Abordamos vários temas, começando pelas dimensões, a dimensão física, espaço-tempo. Exploramos um pouco essa questão do tempo que as pessoas têm no sentido interno e externo. Como elas administram esse tempo, como que elas realmente se sentem dentro dessa vida tão corrida e tão acelerada. Também falamos da relação com a psicologia, o trabalho de Jung, com todos os conceitos que Jung trouxe, e também da psicologia transpessoal, que é essa transcendência, essa busca do ser além das questões físicas. Você pode ir além disso. Você pode ir além do espaço-tempo, se compreender como você se sente. E a psicologia, ela nos ajuda nesse sentido, mas também o seu estado de consciência. Quanto você quer avançar em consciência? Este foi um dos pontos-chave desse encontro. Consciência de ser você, de conhecer as suas questões físicas, emocionais, mentais, sentimentais e a sua relação com consciência e espiritualidade. Também exploramos esse conceito que é tão falado hoje sobre quinta dimensão, onde ela se localiza, como eu a identifico. Se eu não identifiquei ainda a minha consciência, ou o início da minha consciência, que parte do meu sentir, como que eu vou saber se eu estou realmente vibrando na quinta dimensão, que é um estado de consciência, que está fora da dualidade, onde você realmente tem mais recursos para buscar a sua autocura, para você se comunicar com eficiência a partir de você, com as pessoas, com o mundo em torno, com a espiritualidade. Então, se você chegou ao final desse vídeo, recomendo que você compartilhe, se inscreva no canal, deixe comentários, acione o sininho, porque daí sempre você vai receber também notificações. E continue conosco.